Cristiane voltou para casa nas férias, não para visitar seus pais, mas por necessidade. Ela havia recebido notícias de que sua mãe havia sido hospitalizada. Embora Cristiane esperasse que tudo ficasse bem e sua mãe se recuperasse, seu coração dizia o contrário. Bruna vinha se queixando de mal-estar há algum tempo, mas não havia procurado ajuda médica. Ela estava sempre ocupada. Trabalhou incansavelmente, acreditando que cuidaria de sua saúde após criar sua única filha e se aposentar. Infelizmente, parecia que sua saúde havia deteriorado mais cedo do que o esperado. Agora, Cristiane estava sentada ao lado da cama de sua mãe, chocada com o quanto ela havia mudado. A pobre mulher havia emagrecido e empalidecido notavelmente em um curto período de tempo. Não se preocupe, Cristiane, os médicos aqui são bons. Eles vão me curar. Por que você voltou? Não deveria se preocupar comigo, sua mãe a tranquilizou. Mas, claro, Cristiane estava preocupada. Sua mãe era tudo que ela tinha. Viveram juntas a vida toda. Cristiane nunca conheceu seu pai, e sua mãe nunca havia se casado. Ela havia dado à luz Cristiane de um relacionamento com um homem que amava e que depois desapareceu. Ele provavelmente nem sabia que sua namorada estava grávida. Assim, as duas contavam uma com a outra bem, principalmente Bruna contava com sua filha, sonhando com um futuro mais feliz para Cristiane. Mas agora, o único sonho de Cristiane era que sua mãe se recuperasse. Depois de conversar com o médico, ela soube que a recuperação de sua mãe era incerta. Infelizmente, sua mãe negligenciou sua doença por muito tempo. Ela precisa de uma cirurgia urgente agora, mas custará uma quantia significativa de dinheiro. Sim, você pode esperar por um subsídio do governo, mas pode demorar, o médico explicou. Se pagarmos nós mesmos, quanto custaria? Cristiane perguntou, sentindo um frio na espinha. O valor mencionado pelo médico confirmou seus piores temores. Elas nunca tiveram tanto dinheiro. Na verdade, Cristiane não conseguia nem imaginar ter metade daquela quantia. E ela não fazia ideia de onde conseguir. Talvez vender a casa, mas quem a compraria, principalmente por aquele valor? E onde sua mãe moraria se o fizessem? Transferir-se para um programa de ensino à distância e conseguir um emprego? Bem, talvez em 5 anos eu tivesse dinheiro suficiente, ela pensou, sem esperança. Vá para a cidade, querida, Bruna disse, tentando parecer forte. Você precisa terminar seus estudos. Não desista por minha causa. Quer que eu me sinta culpada por não poder fazer nada por você? Qual é o sentido de você estar aqui ao meu lado? Eu me recuperarei mais rápido se souber que você está bem. Cristiane entendeu que sua mãe estava certa. Ela deveria ir para a cidade para estudar e, principalmente, para encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Haveria alguma maneira. Talvez pudesse pegar um empréstimo ou pedir ajuda a alguém. Mas na pequena cidade delas, ninguém poderia ajudar. Mesmo na cidade, em quem ela poderia confiar? Enquanto Cristiane agonizava sobre seu dilema, um rumor começou a circular em sua faculdade. Outra estudante, sua colega de classe, estava com problemas. Brenda era uma bela garota de uma família rica, conhecida por sua arrogância e por se gabar da riqueza de seu pai. Não se saía bem nos estudos e confiava no dinheiro para passar nas provas, até nas mais fáceis. Não entendo por que ela ainda se preocupa em ir para a faculdade. Ela poderia ter simplesmente comprado seu diploma, e teria sido mais barato, alguns comentaram. Cristiane não prestava atenção em Brenda, mas uma coisa chamou sua atenção: ela e Brenda eram muito parecidas fisicamente. Elas poderiam ser facilmente confundidas uma com a outra se você não prestasse atenção às suas roupas, é claro. Cristiane se vestia de maneira muito modesta e caminhava até o dormitório após as aulas,
enquanto Brenda entrava em um carro novo em folha e dirigia até a mansão luxuosa de seus pais. Mas agora as coisas tinham mudado. Brenda atropelou um homem com seu carro, e ele estava agora em cuidados intensivos. Brenda estava correndo o risco de ser presa. Como ela pôde fazer isso? Os estudantes a julgavam. O pai dela simplesmente vai tirá-la dessa. Eles vão indenizar a vítima, e o caso se encerrará, você verá. Ela andará por aqui como se nada tivesse acontecido. Vai saber. O homem pode estar permanentemente ferido, e essa garota nem teve o bom senso de confessar ou pedir desculpas. Agora, ela está negando tudo. Não fui eu. Não era meu carro. Eu estava na calçada. Não sei de nada, mas o incidente aconteceu no centro, onde há câmeras por todos os lados, capturando de todos os ângulos. É um caso de grande repercussão. Ela não vai se safar. O homem que ela atingiu era apenas uma pessoa comum. Quem vai defendê-lo? O pai da Brenda vai dar-lhe algum dinheiro, e isso será o fim. Ele terá que se calar. Mas Cristiane não se importava com esses boatos. Ela ouvia acidentalmente as conversas e sonhava em ser atingida pelo carro de um homem rico e exigir compensação pelos danos físicos e emocionais. No entanto, a situação foi resolvida de uma maneira muito menos trágica. O pai de Brenda se aproximou de Cristiane com uma proposta incomum. Presumo que você ouviu falar do problema em que minha filha se meteu. Bem, eu realmente não me importo com o aspecto moral. Estou cansado das loucuras dela há muito tempo. E seria bom ensinar-lhe uma lição. Eu me importo com a minha reputação. É por isso que estou vindo pedir sua ajuda, disse o Sr. Lima, sem rodeios. Como posso ajudar? Cristiane se perguntou. Podemos nos ajudar. Eu ouvi falar sobre seus problemas com sua mãe. Então, eu posso pagar pela cirurgia dela se você assumir a culpa pelo acidente de Brenda. Cristiane só ouviu uma coisa, que ele pagaria pela operação. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa por isso. Sem pensar, ela respondeu, eu aceito. Mas então imediatamente se sentiu confusa. Mas como? Eu nem tenho carteira de motorista. Isso não é um problema. Você pediu à minha filha para emprestar-lhe o carro para uma volta, e por ser inexperiente, causou um acidente. É só isso. Mas disseram que havia câmeras por toda parte. Eles não vão descobrir a verdade? O que eles viram? Eu vi todas as gravações. Mostram apenas uma jovem de cabelos longos. Você tem o mesmo corpo dela e um rosto semelhante. Se você não olhar de perto. Confie em mim, ninguém vai analisar tão detalhadamente. Você irá à delegacia com as roupas da Brenda e dirá que foi você que estava dirigindo. Uma confissão é a evidência mais forte. Você já ouviu falar disso, não é? Mas eu serei presa, Cristiane temia. Olhe, se eu vou fazer algo assim, não vou poupar dinheiro. Vamos comprar todo mundo. Vou encontrar o melhor advogado. Você pegará 2 anos de liberdade condicional. Só isso. Você terá antecedentes criminais, mas será uma ofensa menor. E em alguns anos, será expurgado. Mas sua mãe estará saudável. Não vale a pena? Não é um argumento. Tudo bem, estou pronta para qualquer coisa, disse Cristiane firmemente, olhando nos olhos frios do homem. Posso confiar em você, certo? Claro, eu sou um homem de negócios e minha palavra tem um preço alto, respondeu o Sr. Lima. Eles discutiram todos os detalhes e no dia seguinte, Cristiane foi até o investigador responsável pelo caso para confessar. Ela afirmou que havia pedido à amiga Brenda permissão para dirigir o carro dela.
estava confiante de que nada de terrível aconteceria. Ela tinha planejado dirigir dentro do limite de velocidade e seguir todas as regras de trânsito. No entanto, ela se distraiu e o acidente ocorreu. E por que você fugiu do local do acidente sem ao menos tentar ajudar a vítima? O investigador perguntou. Eu estava assustada e não tinha habilitação. Além disso, era o carro da minha amiga. E eu achava que o homem não estava tão ferido. Ele apenas caiu. Só isso. Por que você não veio imediatamente? Porque eu estava com muito medo. Eu estava envergonhada. Eu pensei que havia decepcionado Brenda e que os pais dela iriam brigar. A principal acusada era Christiane. Era incerto, pelas câmeras, quem estava dirigindo. O caso não precisou de um julgamento longo, mas tudo não correu da forma como o pai de Brenda tinha descrevido. Christiane tinha um advogado, mas não o melhor. Ela teve um advogado gratuito nomeado pelo Estado que não tinha desejo de procurar circunstâncias atenuantes. No entanto, Christiane não tentou justificar-se. Admitiu sua culpa, chorou sinceramente e estava pronta para pedir perdão à vítima. Desde aquela conversa, ela não viu o pai de Brenda, então não pôde perguntar como sua mãe estava. Quanto a Brenda, Christiane a viu apenas durante o interrogatório cruzado, quando ela confirmou suas palavras. Sim, deixei minha amiga Christiane dirigir meu carro, mas não fazia ideia de que ela seria tão imprudente. Como pôde, Christiane? Você prometeu que tudo ficaria bem. E o que fez? Por sua causa, meu pai está zangado comigo e ameaçando me tirar o carro. E aquele pobre homem está agora no hospital. Ela chorou. E Christiane teve que pedir desculpas. Pensava que houvera algum erro com o advogado, mas o Sr. Lima não se recusaria a pagar pela operação. Ele prometeu. Ele certamente era capaz de cumprir. Mas, para seu grande infortúnio, não houve nenhuma operação. O Sr. Lima nem sequer consultou o hospital sobre a condição da mãe de Christiane. Ele simplesmente esqueceu suas promessas logo após o veredicto ser anunciado. No entanto, Bruna de alguma forma descobriu sobre o julgamento de sua filha. E isso agravou significativamente sua condição grave. A mulher morreu, incapaz de lidar com essa tristeza. Ao saber da morte de seu único familiar, Christiane sentiu completa indiferença por tudo. E a sentença do tribunal, 4 anos de prisão, foi ouvida com completa indiferença. Ela foi deixada sozinha neste mundo. Não importava onde ela estava prestes a passar seus dias, na prisão, fora dela ou em outro lugar. Ela sentiu como se estivesse no inferno, culpando apenas a si mesma. Como pôde confiar na palavra de um homem que não conhecia? Como poderia ter permitido que sua mãe morresse sozinha? E com o pensamento de que a vida de sua filha havia chegado a tal conclusão. E agora, nada poderia ser mudado. Sua mãe foi enterrada por estranhos. E Christiane teve que viver sozinha em um mundo estranho e hostil. Ela não temia a prisão. Pensava que não poderia piorar mais do que já estava. E no começo realmente não foi. Quando conheceu suas colegas de cela, elas apenas olharam para a nova garota, tentando descobrir quem ela realmente era. Christiane sentou-se no beliche designado e ficou lá sem se mexer, em completo estupor. Bem, eles nos mandaram uma louca, uma delas explicou. Com certeza, ela deveria estar em um hospital psiquiátrico. Elas apenas se sentam lá e à noite se levantam e atacam todo mundo, outra concordou. Mas as mulheres mais experientes decidiram defender Christiane. Vamos lá, é a primeira vez dela. Ela está desorientada. Olhe, ela está limpa. Ela só tem medo de nós. Ei, o que você está fazendo? Acorde. Você não está em isolamento.
deve falar com o grupo. Você ouviu isso? Ou está realmente doente? Qual é o seu nome? Cristiane teve que responder, mesmo que não quisesse. Ela não queria falar com ninguém, se familiarizar. Ela não queria olhar para ninguém. As colegas de cela a deixaram sozinha no começo. Aparentemente, decidiram que era necessário deixar uma pessoa se acostumar e depois ensiná-la sobre as leis da vida em um lugar como aquele. Ela continuou se isolando. Não porque estava com medo ou, como algumas sugeriram, desprezava suas colegas de cela. Ela simplesmente não tinha força para se familiarizar e revelar. Ela não confiava mais em ninguém. Por que falar com as pessoas se isso só leva a resultados tão terríveis? Ela concordou em fazer o que era necessário, observar as regras, trabalhar na oficina de costura e não causar problemas para ninguém. Mas isso não foi o suficiente. Acontece que as detentas tinham suas próprias leis. No começo, as prisioneiras viam Cristiane como uma colega de cela em potencial que poderia trazer pacotes valiosos, dinheiro ou outros itens importantes. No entanto, logo perceberam que ela era solitária e pobre, não recebendo cartas, pacotes ou sequer encontros. Enquanto algumas estavam zangadas e desdenhosas com Cristiane, outras eram simpáticas. Nem todos na prisão tinham corações endurecidos. Algumas a apoiavam e a defendiam quando necessário. Cristiane, não fique tão amarga. Qual é a sua sentença? 4 anos. Em pouco tempo, você estará fora. E se ninguém estiver esperando por você, é melhor assim. Seria uma pena se alguém a abandonasse. Mas quando você sair, será como começar uma nova vida. Você é jovem, bonita, com uma ótima figura e rosto. Por que estaria desanimada? Disse uma detenta de meia-idade. Ah, vamos lá. Ela não é tão anjo quanto está fingindo ser, outra respondeu com raiva, que parecia ter a mesma idade de Cristiane, mas seu rosto mostrava sinais de uma vida mais tumultuada. Ela era estudante, dirigia um carro caro e até atropelou um homem. Tenham pena dela, mas ela sairá daqui. Seus amigos ricos lhe darão um novo Mercedes e ela te atropelará. Cristiane não divulgou os motivos de sua prisão para ninguém. Então, muitas pessoas presumiram que ela era de uma família rica e arrogante. Alguns acreditavam que seus parentes a tinham abandonado porque ela havia feito algo terrível contra eles. Mas, com o tempo, a maioria parou de incomodá-la. Cristiane não compartilhou seus planos com ninguém, mas decidiu se tornar modelo. Ela queria fazer isso por sua mãe, que sempre sonhara com ela seguindo essa carreira. Finalmente, o tempo de Cristiane na prisão estava chegando ao fim. Ela saiu pela primeira vez em 4 anos, sentindo-se uma pessoa livre e normal. Ela sorriu tristemente. Ninguém a estava esperando. Ninguém veio recebê-la. Isso era compreensível. Ela teria que começar sua vida sozinha, sem contar com ninguém. Ao menos tinha sua antiga casa para voltar, onde sua mãe viveu. Cristiane chegou à sua cidade natal e foi até sua vizinha, Senhora Fernandes, que tinha a chave da casa de sua mãe. Cristiane esperava que a idosa Senhora Fernandes ainda estivesse viva e, de fato, ela estava viva e bem. Ela reconheceu Cristiane e exclamou: "Ah, Cristiane, você voltou." Infelizmente, sua pobre mãe não pôde esperar. Aqui estão suas chaves. Cuidei delas para você. Também cuidei da casa para garantir que ninguém fizesse nada. Meu genro agora é o chefe de polícia local. Então, todos me respeitam. Aqui estão as chaves. Ou talvez você queira comer algo e tomar um chá? Não, Senhora Fernandes, obrigada. Quero ficar sozinha, Cristiane expressou sua gratidão à vizinha. Ela sabia da curiosidade e da tagarelice dela e não queria passar o dia todo em conversa.
A senhora Fernandes pareceu entender, e disse: "Tudo bem, querida, descanse por agora. Trarei um chá quente e algo para você comer mais tarde." Cristiane lutou para abrir a porta e, finalmente, entrou. A sala estava vazia, com um cheiro de mofo e poeira. Memórias a inundaram. Ela pensou que poderia ouvir a voz de sua mãe e sentiu seu cheiro, sentindo seu calor e amor. Ela andou pela casa familiar desde sua infância, tocando em objetos quase esquecidos e engajando-se em conversas silenciosas com eles. De repente, houve uma batida suave na porta e a vizinha entrou. Ela colocou uma garrafa de chá e uma caixa de tortas na mesa, sussurrando: "Fique à vontade, querida. Fale com sua mãe. Aqui está um chá para você. Você pode beber depois." Sem demora, a vizinha saiu pela porta. Cristiane foi deixada para conversar, relembrar e chorar. As lágrimas trouxeram alívio, lavando o tormento dos anos recentes. Após se acalmar, ela tomou uma xícara de chá forte e comeu tortas recheadas com carne e repolho, lembrando de sua infância. A senhora Fernandes era uma excelente cozinheira e frequentemente a tratava com comida deliciosa. Cristiane começou a ponderar seus próximos passos e o trabalho que tinha pela frente. Havia muito a ser feito: arrumar a casa, limpar, esfregar e tirar o pó do chão. No entanto, ela decidiu deixar isso para o dia seguinte. Quando a noite caiu e a escuridão envolveu os arredores, ela se preparou para dormir. Ao abrir o guarda-roupa, percebeu os lençóis cuidadosamente arrumados nas prateleiras, intocados desde a partida de sua mãe. Sim, ela poderia começar uma nova vida e tentar construir seu destino de uma nova maneira. Mas como seria isso? Cristiane adiou a tomada de decisões concretas para mais tarde. No momento, ela nem sabia por onde começar. Talvez precisasse encontrar um emprego para se sustentar. Afinal, ela precisava encontrar uma fonte de renda. Na manhã seguinte, Cristiane devolveu os pratos à senhora Fernandes, expressando gratidão e entrando em conversa sobre seu passado. Ela não tinha intenção de revelar como havia sido enganada e incriminada. Ela simplesmente compartilhou o que todos já sabiam: que havia causado um acidente de carro e cumprido sua sentença. Tudo estava no passado. Ela também discutiu seus planos, esperando colher ideias da senhora Fernandes sobre como se estabelecer. Infelizmente, sua vizinha não tinha informações a oferecer. Cristiane perguntou sobre notícias do bairro, relembrando antigos conhecidos, e depois voltou para casa para continuar organizando seus pertences. Todo o dia foi dedicado à limpeza da casa. À noite, ela se sentou junto à janela, contemplando seu próximo movimento. Limpar foi exaustivo, mas foi a parte mais fácil de sua jornada. O que estava por vir era incerto. Durante seu primeiro ou segundo ano no presídio, ela frequentemente fantasiava sobre ganhar sua liberdade e buscar justiça contra aqueles que cruelmente arruinaram sua vida. Então, de alguma forma, isso foi esquecido. E agora ela nem mesmo lembrava de Brenda, seu pai ou sua desagradável trapaça. O que há para lembrar agora? É impossível desfazer o passado. Esperar que esses indivíduos sentissem remorso era inútil. Eles provavelmente a culpariam por tudo ou até a acusariam de ameaças e insultos. Cristiane não precisava dessa negatividade em sua vida agora. Ela tinha que se concentrar em si mesma. A cidade não ficava longe de onde morava, mas estava em constante expansão, ameaçando engolir sua localidade. No entanto, o serviço de transporte era esporádico. Então, chegar lá era um desafio. Com pouca esperança de encontrar emprego, ela foi à cidade pela primeira vez. Ela apenas queria revisitar lugares familiares, não esperando encontrar ninguém que conhecesse. Era difícil reconhecê-la agora, não devido a uma mudança física drástica ou envelhecimento, mas algo em seus olhos refletia as adversidades que enfrentou.
Seu modo de vestir também havia mudado. Cristiane nunca foi rica, mas sempre se vestiu de forma simples e com bom gosto. Agora, seu guarda-roupa inteiro consistia em um agasalho desgastado, o mesmo que usava quando saiu da prisão. Andando, ela ria de si mesma e de seu sonho secreto de encontrar um anúncio de uma agência de modelos procurando garotas. No entanto, ao ver seu reflexo nas vitrines, Cristiane pensou: sim, eu poderia ser modelo. Ela percebeu que ainda estava bonita. Seu cabelo havia crescido depois de um corte curto e, mesmo não tendo tido a chance de cuidar de seu rosto na prisão, isso não afetou sua aparência. Se visse um anúncio para uma seleção, ela não hesitaria em se inscrever. De volta em casa, na segurança e paz de seu próprio espaço, Cristiane considerou a ideia de uma vida diferente. Ela se perguntou: por que não viver no campo? Ter galinhas ou plantar um jardim de vegetais? Pelo menos não passaria fome e não teria surpresas desagradáveis. Mas ela descartou o pensamento, vendo-o como uma traição à sua mãe. Ela tinha que perseguir seu sonho e fazer sua mãe se orgulhar, mesmo que ela não pudesse estar lá fisicamente. Por vários dias, Cristiane foi à cidade em busca de trabalho. Infelizmente, não encontrou emprego, mas deparou-se com o que sonhava: uma seleção para uma agência de modelos. Ela ficou extasiada. Havia um concurso em 3 dias. Ela correu para casa, fazendo uma parada rápida na loja para comprar cosméticos para o grande dia. Afinal, não poderia aparecer na seleção parecendo pálida e sem vida, poderia? Ela passou pelas vitrines que exibiam belas roupas, tentando não pensar no fato de que não tinha nada para vestir. Ela deixou esses pensamentos de lado por enquanto e focou em se preparar para o concurso. Em casa, abriu o guarda-roupa e viu os trajes de sua mãe. A mãe nunca foi extravagante, mas tinha excelente gosto. Todos os trajes eram bonitos e estilosos. O vestido de lã azul? A mãe ficava linda com ele. E o cinza com rosas? Ou aquele de cor menta? Era antigo, mas a moda se repete. O vestido coube perfeitamente em Cristiane. Só precisava arejá-lo e passar. E os sapatos? Sandálias brancas, delicadas, novinhas. Obrigada, mãe, sussurrou Cristiane, segurando as lágrimas. 3 dias depois, ela saiu de casa totalmente preparada, pediu um táxi, não queria se sujar no caminho. Arrumou o cabelo à moda antiga, como sua mãe costumava fazer. Ao se olhar no espelho antes de sair, quase chorou ao ver não ela, mas sua mãe refletida. No local da seleção, ouviu comentários maldosos das outras garotas sobre sua aparência e vestimenta. Mas Cristiane estava decidida a não desistir. Além disso, ela percebeu que era mais bonita do que muitas garotas modernas e na moda. Ela tinha um corpo e um rosto melhor, e sua roupa parecia mais elegante do que a maioria. No entanto, apesar de tudo isso, Cristiane talvez não tivesse sido autorizada a participar do concurso se não fosse por um milagre. Ela foi notada pelo fundador e patrocinador do concurso, um homem rico cuja palavra tinha grande influência. Não foi apenas a beleza inegável da garota que impressionou esse homem, mas sua semelhança com seu primeiro amor. À primeira vista, ele não notou Cristiane, mas o vestido que ele mesmo deu à sua amada muitos anos atrás. E então ele olhou para o rosto da pessoa que o vestia. Seu coração deu uma batida, seus olhos se encheram de lágrimas. Era igual a Bruna, com quem Sr. Gerson se apaixonou 25 anos atrás. E, como se viu, esse amor durou a vida toda. No início, pode não ter parecido assim, apenas uma paixão passageira. Foi por isso que ele a deixou ir. Ele terminou com ela e ela ficou magoada. Ele não conseguia se lembrar exatamente o que aconteceu. Algo trivial, rancor, ambição. 1 ano depois, ou talvez mais, seu coração começou a doer.
Onde ela estava? Sua amada Bruna? Ele a procurou, mas não a encontrou. Ela morava na cidade, em um dormitório. Ele foi até lá e disseram-lhe que ela se foi, ou voltou para casa ou se casou. Ah, juventude! Era tão difícil encontrá-la? Mas não havia tempo. Trabalho, estudos, negócios. Ele conheceu outra mulher e pensou que estava apaixonado de novo. Casou-se, mas ainda não estava feliz. E de vez em quando, ele se lembrava dela, Bruna. Anos depois, ouviu de alguém que sua amada tinha falecido. E agora ele conheceu esta garota. Claro, ela não era sua Bruna, mas quem? Sua filha. E por que ela veio ao casting usando o vestido de sua mãe? Sr. Gerson tinha um motivo para estar lá. Ele também estava envolvido no processo de seleção. Então, aproximou-se dos membros do júri e perguntou diretamente: o que vocês acham daquela garota ali, de verde claro? O presidente da comissão de admissão olhou para seus papéis. Seu nome é Cristiane. Ela é boa, claro. Corpo perfeito. Mas ela tem 24 anos. E a roupa que ela escolheu, bem, é ridícula. E seus movimentos são desajeitados. E o mais importante, sua biografia é vaga, acho que não deveríamos aceitá-la. Ela é filha de uma pessoa muito importante, disse o Sr. Gerson enquanto se afastava. O presidente deu de ombros e marcou o nome de Cristiane. Mas, quando o patrocinador se afastou, os membros do júri resmungaram: lá vamos nós. Filhas e netas. O que podemos fazer? Quem paga decide o que quer. Ele até aceitaria uma menina corcunda. Mas o número de lugares é limitado por causa destas parentes. Alguém terá que ser rejeitado. Calma, senhores. Sim, teremos que rejeitar alguém, mas não por muito tempo. Vamos resolver isso por agora. Enquanto isso, depois de ouvir a palavra filha e a idade de Cristiane, Sr. Gerson começou a pensar. Viu sua data de nascimento, afastou-se e fez alguns cálculos, percebendo que ela poderia muito bem ser sua filha. Mas, mesmo que tudo se mostrasse verdadeiro, o que ele deveria fazer? Ele tinha uma família, não muito bem-sucedida, mas ainda assim uma família. Uma esposa, filhos. E a garota já era adulta. Então, adotá-la não seria apropriado. Mas ele deveria ao menos passar algum tempo com ela, conversar com ela. Ele esperou os resultados do concurso serem anunciados, parabenizou os vencedores, incluindo Cristiane, que estava extasiada e não esperava tamanha felicidade. Sr. Gerson abraçou gentilmente, passou a mão por seu cabelo sedoso e ficou com alguns fios. Decidiu fazer um teste de DNA para finalmente confirmar sua suspeita. Ele não sabia por que precisava disso, porque tinha certeza de que não deixaria a garota sem sua ajuda e apoio. Precisava informar sua esposa sobre a situação. Não era que ele tivesse medo dela ou não quisesse chateá-la. Era porque ela temia perdê-lo. E, mais importante, o dinheiro. Por isso, ela era ciumenta sem motivo. Ela faria cenas, até na frente de seus filhos de 16 e 14 anos. E quando descobrisse que ele tinha uma filha a quem queria apoiar em tudo, era assustador imaginar o que aconteceria. Cristiane começou a trabalhar na agência, mas a euforia de sua vitória rapidamente começou a desaparecer. Ela não podia deixar de notar que não estava sendo bem tratada. As outras garotas zombavam dela, eram rudes e hostis. Era impossível estabelecer um relacionamento normal com alguém. Os gerentes eram educados por fora, mas não escondiam seu desagrado. Um dia, Cristiane até ouviu alguém dizer sobre ela: ela está aqui por causa de nossa posição especial. Temos que levar ela em consideração. A questão é que ela não gostou nem um pouco.
porque ela estava em uma posição especial. Quem eles achavam que ela era? Sim, parece que não vou ficar aqui por muito tempo, pensou ela com irritação. É uma pena, claro. Mas por outro lado, o que eu esperava? Todas as modelos têm carreiras curtas. Muitas pessoas tentaram encurtar seu tempo de serviço e souberam como fazer. Ela é a protegida do Sr. Gerson? Tenho certeza de que ela é sua amante. É óbvio. Porque mais ele viria quase todos os dias aqui e perguntaria sobre ela. Ele é um homem casado e sua esposa, ela ficará furiosa com isso. Então, deveríamos dar uma dica a ela. Claro. A senhora Susana também não gostava da proximidade de seu marido com a agência de modelos. Quem gostaria que seu cônjuge estivesse constantemente cercado por jovens beldades? Assim, ela frequentemente visitava a agência sob o pretexto de olhar as roupas das modelos. E ao mesmo tempo, ela sempre conversava com alguns dos gestores. E isso era benéfico para todos. Susana podia ficar de olho nas coisas, e a gestão da agência podia se livrar de meninas indesejadas como Cristiane, por exemplo. Durante a próxima visita da esposa do chefe, entre outros elogios para seu marido, ela ouviu o seguinte: o Sr. Gerson é tão atencioso. Ele trata tão bem seus amigos, às vezes até mesmo às suas próprias custas. Contratamos aquela garota a seu pedido. Normalmente, demitimos modelos experientes aos 25 anos, mas tivemos que mantê-la. Ela é filha de alguém, pelo que ouvi. E ele sempre vem perguntando como ela está. Susana observou cuidadosamente Cristiane. Não, ela não iria confrontá-la diretamente. De jeito nenhum. Ela tinha seus métodos e suas conexões também. Ela estava determinada a descobrir tudo sobre Cristiane. E no dia seguinte, ela obteve essa informação valiosa. E ela chamou a atenção de todos. Você enlouqueceu? Ela não é filha de ninguém. Ela é uma órfã com um passado muito difícil. Ela vive sozinha em uma cidadezinha, desempregada, porque quem contrataria alguém com antecedentes criminais? Veja o relatório do Departamento de Recursos Humanos. Essas lacunas poderiam ter sido preenchidas em 5 minutos. Ela estava na prisão e ela acabou de sair. Ela cumpriu 4 anos. Alguém foi seriamente ferido, possivelmente incapacitado ou até morto. Ela nem tinha licença. Alguém deu o carro a ela ou talvez ela o tenha roubado. Isso parecia ser suficiente para todos saberem, em 5 minutos, como Cristiane realmente era. A jovem desonrada teve que deixar o lugar. O lugar que ela um dia sonhou, com lágrimas nos olhos. O Sr. Gerson não estava presente na cena. Ele chegou mais tarde, depois que sua esposa havia partido, e imediatamente foi informado sobre o motivo da demissão de Cristiane. Acredite em mim, ninguém a forçou a sair. Embora você possa entender, não é fácil trabalhar com alguém que tem um passado desses. Ela percebeu isso sozinha. Ela se despediu e deixou um endereço? Sim, claro. Mas não verificamos. O Sr. Gerson foi até lá, confiante de que finalmente revelaria a verdade à jovem. A questão é que ela era sua filha. No dia anterior, ele havia recebido os resultados do teste de DNA confirmando sua parentela. No entanto, o endereço estava errado. O Sr. Gerson voltou para casa, pensando em como a encontraria. Ele uma vez aceitou o desaparecimento de sua mãe. Mas agora ele não estava disposto a perder sua filha também. Como você pôde? Ele esbravejou com sua esposa em casa. Quem permitiu que você cuidasse dos meus próprios assuntos? O que eu poderia fazer? Perguntou sua esposa com uma voz trêmula de raiva. Eu apenas contei a verdade. Foi você quem mentiu como um tolo. Você a chamou de filha do seu amigo.
e tenho certeza de que ela é sua amante. Sabe, estou cansado de ouvir tais acusações repugnantes. E sim, ela é minha filha, o Sr. Gerson rugiu. Aqui está o teste para provar. Isso foi antes. Isso foi antes do seu tempo. Eu nem sabia dela. Agora eu sei. E você, Susana, não pode mudar nada. Atordoada, a senhora Gerson correu para o quarto, caiu na cama e chorou alto. Seus filhos sentaram-se ao seu lado, consolando-a, olhando com desaprovação para o pai. Ele decidiu adiar a conversa com eles por um tempo. Eles também estavam prestes a descobrir que tinham uma irmã, mas ele precisava encontrá-la primeiro. Cristiane tinha dado deliberadamente o endereço errado. Ela não queria que ninguém soubesse. Ela vivia na pequena cidade, então quando fugiu da agência, ela retornou para sua casa. Ela lamentou o colapso de seu sonho e decidiu que tinha tido o suficiente de ilusões. Que tipo de modelo ela era? Amanhã irei à cidade e me candidatarei a qualquer trabalho. Faxineira, garçonete ou qualquer coisa. Quanto mais difícil e sujo, melhor. Terei menos tempo para esperanças estúpidas, ela decidiu. No entardecer, um conhecido veio visitar. Um antigo morador da vila que há muito havia se mudado para a cidade, mas frequentemente visitava sua família, apareceu. Senhora Fernandes, uma vizinha de bom coração, lhe deu indícios dos problemas de Cristiane. Então, a mulher decidiu ajudar. Ouvi dizer que você está procurando emprego. Estou precisando de uma vendedora. Tenho uma banca perto da estação. Vendemos produtos assados. Quer tentar? Eu adoraria, mas tenho antecedentes criminais, Cristiane admitiu. E daí? Foi por roubo ou fraude? Quem nunca cometeu erros na vida? Assim, Cristiane começou a vender tortas e pãezinhos perto da estação de ônibus. O salário não era muito, mas o trabalho era tranquilo e sem maiores problemas. E o fato de trabalhar sozinha, sem colegas prontos a prejudicá-la a qualquer momento, era o que mais agradava a Cristiane. Ela estava completamente desapontada com as pessoas. A jovem tentou esquecer seu curto período na agência de modelos, suas ambições e esperanças destruídas. Depois do trabalho, à noite, gostava de passear pela cidade. Era um pouco monótono na cidadezinha. Por isso, Cristiane não tinha pressa em retornar a uma casa vazia. Caminhando pela avenida principal, avistou um salão iluminado e ficou chocada. Como se fosse proposital, em uma das mesas estavam as pessoas que desempenharam o papel mais trágico em sua vida, seus ex-colegas, Brenda e seu pai. Ela era forçada a vender tortas e viver sozinha na cidadezinha por causa deles. E, ao que parecia, estavam prosperando. Ambos tinham expressões nem felizes nem tristes, mas sim de negócios. Somente Brenda, de vez em quando, baixava os olhos modestamente. Ninguém a confundiria com Cristiane agora. E não era apenas pela maneira como estava vestida. Brenda parecia uma mulher confiante e bem-sucedida. Ela havia engordado um pouco desde a última vez que Cristiane a viu. Mas o mais irritante era que o mesmo homem rico, patrocinador da agência de modelos, a quem Cristiane suspeitava indiretamente por sua demissão, estava sentado à mesa com eles. Ele não foi o que deu muita atenção a ela, o que fez com que ela fosse vista quase como sua amante. Tais insinuações foram frequentemente ouvidas. Ela nem teve a oportunidade de objetar, mas agora parecia que essas pessoas se conheciam há muito tempo, talvez fossem até amigas. É claro que Cristiane nem pensou em se aproximar. Por que deveria? Ficar parada sob a janela, observando a felicidade alheia era humilhante. Cristiane apressou-se em ir embora, tentando não pensar nas pessoas que desempenharam um papel terrível em sua vida. Ela foi para casa, pois no dia seguinte tinha que trabalhar de novo.
Devo parar de comer tortas e levar algumas maçãs para o almoço, ou vou ficar como a Brenda? Acho que o pai dela não tirou o carro dela. Enquanto isso, poderia caminhar de vez em quando para manter a forma, Cristiane pensou com um suspiro, enquanto seguia. No dia seguinte, um homem em uma cadeira de rodas, jovem mas desleixado, veio à banca de Cristiane. Ao contratá-la, a dona da banca estabeleceu uma condição principal: não tenha pena dos mendigos. Você é jovem, confia nas pessoas e é compassiva. Mas lembre-se, se você der até mesmo um pão queimado ou velho, não conseguirá se livrar deles. Eles vão te cercar, pedindo para as crianças, para os idosos. E isso afasta os clientes normais. Não só terei que demiti-la, como terei que mudar a loja de lugar. E Cristiane seguiu rigorosamente essa regra, não cedendo a pedidos de vários mendigos e bêbados. No entanto, sentiu pena deste homem imediatamente. Então, quando ele timidamente pediu uma torta, ela não pôde recusar. Ele não parecia sem teto, não estava falido e não pedia pena. Dava para ver o quanto estava envergonhado, nem levantando o rosto. Mas quando finalmente o fez, Cristiane estremeceu. Seus olhos eram tão azuis e inocentes, cheios de gratidão. Ela estava atordoada. Não apenas por isso, mas porque o passado tinha voltado mais uma vez. Era o mesmo homem que havia sofrido por causa de Brenda, o mesmo homem pelo qual Cristiane passou 4 anos intermináveis na prisão. Ele não estava presente no julgamento, pois estava no hospital na época. No entanto, o investigador mostrou-lhe uma foto deste homem para que ela pudesse ver o jovem que ela havia arruinado. Quer dar uma volta de carro? E agora ele vai ficar lá pelo resto da vida. Ele é apenas 3 anos mais velho que você. Agora, o coração de Cristiane doía ao vê-lo. É claro que ela não pôde recusá-lo. Você acha que sou um mendigo? Vou receber minha aposentadoria em breve e vou pagar tudo, ele assegurou. De que você está falando? Cristiane ficou muito envergonhada, com medo de que ele a reconhecesse. Se, 4 anos atrás, ele tivesse visto sua foto, ainda assim ela o ajudaria. Gostaria de um chá? Tenho um pouco aqui. Seria ótimo, o rapaz concordou, pegando a xícara dela. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Miguel. E eu sou Cristiane. Eles trocaram algumas frases e Cristiane o convidou para voltar. O resto do tempo, ela não conseguia parar de pensar nele. Enquanto isso, Sr. Gerson continuava à procura de sua filha. Ele não tinha muito tempo, então contratou um detetive particular para descobrir tudo sobre a moça. No dia seguinte, já tinha o endereço exato de Cristiane, bem como as principais etapas de sua biografia. Assim que pôde, ele foi até a casa dela. Ele já sabia onde e a que horas ela trabalhava. Cristiane ficou surpresa ao ver o Sr. Gerson na entrada de sua casa. Mas agora ela não precisava ser educada com ele. Por que você veio? Ela perguntou, sem convidar o homem para entrar na casa e sem nenhum traço de simpatia. Porque a amei, e ainda amo a sua mãe. E você nasceu do nosso amor. Você é minha filha, ele disse. Cristiane o encarou espantada. E eu tenho provas. Posso entrar? Vou te contar o que aconteceu. E depois você pode me mandar embora se quiser. Prometo que não vou discutir. Sem hesitar, Cristiane permitiu que o homem, que afirmava ser seu pai, entrasse. Ela poderia recusar a ele? Talvez ele fosse sua única família. Eles conversaram até tarde. O Sr. Gerson compartilhou a história de seu relacionamento com a mãe de Cristiane, a separação deles e como ele não tinha sido persistente o suficiente em sua busca. Ele conheceu outras mulheres e não deu importância a esses relacionamentos porque ainda se lembrava de sua amada Bruna.
Eu não sabia que você tinha nascido. Bruna nunca me contou. Ela não confiava em mim, aparentemente. Então, agora você tem todo o direito de me expulsar. Por favor, me conte como foi sua vida. Eu sei sobre o seu julgamento. Eu não vou te expulsar. Você é a única família que tenho agora. Fui presa, mas não foi minha culpa. Aqueles canalhas com quem você estava conversando tranquilamente no restaurante há alguns dias são os culpados. Cristiane explicou o papel de Brenda e seu pai no caso. Meu Deus! Então Bruna poderia ter sido salva. E aquele patife? Eu sabia que ele era um canalha. Agora ele vai pagar por tudo. Eles me pediram para emprestar dinheiro. Aquele idiota contratou sua filha para trabalhar para sua empresa. Ela assinou todos os tipos de documentos sem nem olhar. Eles estavam à beira da falência por causa disso. Felizmente, descobri a tempo sobre a participação deles na vida das pessoas que amo. Agora, eles não receberão um centavo. Nem de mim nem de ninguém. Tenho outra pessoa para gastar. O que posso fazer por você? Cristiane suspirou e tomou coragem. Não preciso de nada, mas gostaria de ajudar aquele rapaz que se tornou um inválido por causa deles. Deve haver algo mais que possamos fazer. Vou começar amanhã. Vou enviá-lo para a melhor clínica e contratar todos os médicos. Não podemos salvar Bruna, mas pelo menos podemos salvar ele. E você, minha filha? Já pensou em tentar a sorte em uma agência de modelos mais uma vez? Não tenho certeza. Não posso trabalhar como modelo até minha aposentadoria, mesmo com sua ajuda. Vamos discutir isso depois. Agora, quero realmente ajudar o Miguel. Nos encontramos recentemente. E embora ele não me culpe, ainda me sinto mal na frente dele. O Sr. Gerson não decepcionou sua filha. Logo, Miguel começou seus exames e tratamentos. Cristiane não podia dizer que estava apaixonada pelo jovem, mas via seus olhos azuis em sua mente o tempo todo. No entanto, seus verdadeiros sentimentos floresceram quando Cristiane começou a visitá-lo na clínica, ajudando-o em sua longa reabilitação. Ela compartilhou com ele o papel que o acidente fatal desempenhou em sua vida e lhe contou que os perpetradores haviam recebido sua merecida punição. Eles receberam o que mereciam. Pagaram por suas ações. Perderam tudo, carros, casas e só têm um apartamento agora. Estão arruinados, sem reputação na comunidade empresarial. Todos sabem de suas falcatruas. Não podem nem se mudar para outra cidade. Sem dinheiro, e não começarão com uma ficha limpa. Além disso, o Sr. Lima não é mais jovem. E sua filha é tão burra quanto uma maçaneta de porta. Não estou me vangloriando. Só estou feliz que a justiça foi feita. Miguel e Cristiane estavam se dando muito bem. O rapaz se recuperou rapidamente, e Cristiane ganhou fama após ingressar em outra agência de modelos. Quando Miguel se recuperou quase totalmente da cirurgia e da reabilitação, eles tiveram um lindo casamento, que foi um presente do pai de Cristiane. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!